Olá, gente! Tudo bem? Vamos para mais uma aula. Espero que esteja tudo bem com vocês, mesmo do jeito que estamos, mesmo nessa quarentena. Mas, por favor, gente, comece a se concentrar, não perca o foco. Estou falando isso já na aula passada, estou falando isso na biologia A, tá? Não perca o foco. O ano é atípico, né? Não perca a sua disciplina, não perca o foco. Veja, o Enem vai acontecer nas datas previstas. Não adianta a gente ficar imaginando, eles vão fazer alguma coisa. Perceba, vai ter a prova. Continue a disciplina. A solução que nós temos, aulas assim, né? Não temos outro jeito. No mais, fale com a gente, mande mensagem, mande lá no grupo, a gente responde, manda no privado, faz qualquer coisa, manda um sinal de fumaça, mas não deixa de estudar, não deixa de colocar teu objetivo na frente, que é ser aprovado, tá certo? Não deixa eles ganharem isso. Nessa desventura que a gente está tendo, quem conseguir trabalhar melhor esse caos vai sair vencedor. Não tem outro jeito. Gente, a aula de hoje é muito sossegada, mas tão sossegada que chega a dar sono, tá? É uma aula curta, sem problema nenhum, tanto é que eu vou falar pouco da aula e a gente já vai partir para os exercícios para complementação. Então, uma aula muito fácil. Então, só para você revisar um pouquinho. Nós falamos na aula passada, na Biologia E, sobre polialelismo. Falei lá dos coelhos, e falei do fator do sistema BO no nosso sangue, né? A preocupação que o pessoal tinha para, para a transfusão sanguínea, quando eles perceberam que muitas hemácias tinham algumas proteínas, né? Ou uma proteína A, uma proteína B, ou ambas, ou nenhuma proteína, e isso influenciava muito na hora da transfusão, certo? Agora, nós vamos para um outro fator importantíssimo também para uma transfusão. No dia a dia, nós falamos esses dois fatores. Numa transfusão, também se leva em conta um terceiro, que é o fator MN, que nós falamos lá em características sem dominância, né? Se você não se lembra, tá na sua apostila, volta lá e dá uma lembradinha, tá? Mas no dia a dia, são esses dois fatores que nós levamos em conta. O sistema BO, ou a pessoa tipo A, tipo B, AB ou O, né, que não tem nenhuma proteína. Agora, nós vamos falar do fator RH, né, conhecido como fator Rhesus. Esse é muito importante também para se levar em conta na transfusão. Esse, para a gente comentar, vale a pena uma historinha. Então acompanha comigo lá esse slide. Veja você. Tudo começa, senhores, em 1940, com esses dois pesquisadores que estou apresentando aqui para vocês, o Alexander Wiener e Karl Lindensteiner, né? Bonito esses nomes, forte. Esses pesquisadores, logicamente, faziam testes com sangue, tá? E numa dessas feitas, eles resolveram fazer testes com macaco, um macaco do gênero Rhesus, né? Que se chama macaca rhesus, um nome científico. E eles perceberam uma coisa bastante inusitada. Então vamos dar uma olhada na, na experiência que eles fizeram, né? Para você poder entender. Acompanhe esses slides que mostram bem a experiência deles. Olha só. Então, a experiência, ela consistia no seguinte, senhores. Eles pegaram o sangue desse macaco, né, do macaco rhesus, e injetaram no coelho. E eles perceberam que esse coelho começou a produzir anticorpos desse macaco, né? Ou seja, o que a gente subentende disso? Que esse coelho detectou uma substância diferente, por isso que ele produziu. Então, se não havia problema do sistema BO,
estava tendo problema em outro sistema. Quando eles pegaram esses anticorpos e injetaram novamente no macaco, houve aglutinação das hemácias do macaco. Ou seja, havia alguma coisa ali que fez a produção desses anticorpos. Eles chegaram à conclusão que o macaco rhesus tinha uma proteína. E perceberam, senhores, que mais ou menos fazendo um cálculo, que 85% da população deve ter essa proteína e 15% não, tá? Então eles chamaram essa proteína que veio do macaco rhesus de RH. Lógico, macaco rhesus, RH. Então, quem tem essa proteína no sangue é chamado de RH positivo. Quem não tem essa proteína no sangue é chamado de RH negativo, tá? Então tá aí o famoso, quando a gente fala assim, qual o seu tipo sanguíneo? A pessoa responde assim, A positivo. Gente, ela falou dois sistemas. O sistema BO será e o sistema RH, o fator RH. Ela é positiva, ou seja, ela tem as proteínas desse macaco dentro dela, tá? Iguais a desse macaco. Em termos de transfusão, o raciocínio é o mesmo. Quem tem pouco, doa para quem tem muito. Então, sempre será o RH negativo doando para o RH positivo, certo? Então, na verdade, se a gente for parar, quem que é o verdadeiro doador universal? Não é simplesmente o O. O verdadeiro doador universal é o O negativo, tá? Quem que é o verdadeiro receptor universal? O verdadeiro receptor universal é o AB positivo, tá? Professor, e o resto? O resto é assim, gente. Se o O negativo é o verdadeiro doador universal, o O positivo é o falso doador universal. E não se assuste se você olhar isso na sua prova, tá? Se o AB positivo, se o AB negativo, perdão, se o AB positivo, perdão, é o verdadeiro receptor universal, o AB negativo é o falso receptor universal, certo? Então, em termos de transfusão, é o negativo que doa para o positivo sem crequetir. Outra descoberta importante foi saber que essa proteína precisa de uma receita. Então, essa proteína, para ser fabricada ou não, precisa de um gene, tá? E é isso que nos interessa, afinal de contas, nós estamos tendo aula de genética. E descobriu-se que o fator RH ser positivo ou negativo é uma primeira lei de Mendel, uma herança com dominância. Muito fácil. Ó, acompanha comigo aqui. Então está aqui, senhores, os fenótipos e os genótipos que vocês devem saber de cor, tá? Mas também é uma primeira lei, não há necessidade também de tanto alvoroço. Então tá lá, ó. Quando o fenótipo é RH positivo, ele é o dominante. Então ele pode ser homozigoto dominante, Rzão, Rzão, no seu genótipo, ou heterozigoto Rzão, Rzinho. Bem fácil. Se a pessoa, né, o ser, tiver um fenótipo RH negativo, ou seja, não tem a proteína rhesus, ele vai ser com um gene Rzinho, Rzinho. Então, um genótipo bem fácil, né? Ele só vai ser homozigoto recessivo, isso sem tirar nem pôr. Mas aí você me pergunta, tá, isso é importante só numa transfusão? Sim, mas também há uma importante doença que nós precisamos estudar, que só afeta por causa do fator RH. Acompanha comigo essa doença. Então, gente, a doença que envolve o fator RH é a chamada eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Vamos dar uma atenção primeiro no nome. Olha só, eritroblastose. Se eu dividir, eu tenho o prefixo eritro. Eritro significa vermelho. Blasto significa jovem. Iose, doença que acaba em ose, é destruição. Então, eritroblastose,
diz destruição do vermelho jovem. Como assim, professor? Ora, o que é vermelho dentro da gente? O sangue, mais precisamente as hemácias. Então, eritroblastose significa destruição das hemácias jovens. Em quem? Fetal, no feto. Então, quem vai apresentar o problema é o feto. Tá? Também é conhecida como doença hemolítica do recém-nascido. Hemo, sangue, lítico vem de lise, que quebra. Então, uma doença que quebra o sangue do recém-nascido. Tá? Bem fácil isso daí. Agora, senhores, para você entender bem essa doença, você tem que compreender a condição para que ela ocorra. Ela não ocorre assim a qualquer momento, tá? Existe uma condição. E essa condição que jamais você esquecerá, tá? Então, qual é a condição? A mãe deve ser RH negativo. Vou repetir. A mãe deve ser RH negativo. E o seu bebê deve ser RH positivo. Tá? Se vocês notarem ali no desenho, está escrito primeira gestação. Gente, primeira gestação não é o primeiro filho. Primeira gestação nesta condição. Pode ser que a mãe já teve outros filhos, até agora não aconteceu nada, porém, nesta gestação, ela está tendo um filho RH positivo, ela pode vir a desenvolver essa doença. Tá certo? Então, é uma doença que vai atacar o sangue, vai destruir as hemácias. Ela pode ter consequências graves, podendo levar, inclusive, a criança à morte. Tá? Como que acontece isso? Olha, gente, durante a gestação, ocorre, através da placenta, a passagem do plasma do sangue de mãe para o filho e vice-versa. Tá? Mas é simplesmente do plasma, porque existe uma coisa chamada barreira hematoplacentária. Tá? Existe essa barreira. Tá? Então, só vai permitir a passagem dessas hemácias pela circulação materna. O problema é que o feto possui RH positivo. Então, ele possui uma proteína que para a mãe seria desconhecida. Essa proteína, ou ela consegue passar algumas hemácias, ou tem algum acidente ali que deixa passar, ele consegue burlar a barreira hematoplacentária e passa para o sangue da mãe. O sistema imune da mãe, percebendo uma proteína diferente, começa a fabricar anticorpos, ele se sensibiliza, ele começa a fabricar os seus anticorpos. Então, essa mãe ficará sensibilizada. A questão é o seguinte, gente: para esta mãe fabricar os seus anticorpos, essa fabricação obedece uma cascata de eventos, então ela é bem lenta. Tá? Então, a produção dos anticorpos, no início, ela é pequena e dá tempo dessa criança nascer. Então, a criança que sensibilizou a mãe, que tem RH positivo, com ela nada acontece. Ela nasce e está tudo bem. Só que agora eu tenho uma mãe que está sensibilizada, uma mãe que tem os anticorpos. O problema não é a gestação dela, o problema é se ela vir a ter uma próxima gestação e esta próxima gestação, o seu filho também for RH positivo. Tá? Se acontecer isso, tá? Se o seu próximo filho for RH positivo, os anticorpos dessa mãe passarão pela barreira hepatoplacentária e atacarão o sangue desta criança. Por isso, doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Tá certo? E vão atacar. Então, o problema não está no primeiro filho, na primeira gestação. O problema afeta o segundo filho, a segunda gestação. Tá certo? Como é que eu posso fazer o diagnóstico dessa doença? Muito simples. Eu posso fazer pela tipagem sanguínea da mãe e do pai. Tá? Então, eu pego a tipagem da mãe, tipagem do pai, a gente já, no pré-natal, a gente já começa a ficar meio que de sobreaviso. Ah, professor, e se não tivermos o pai é desconhecido. Não, faz tipagem sanguínea da mãe e da criança, espera a criança nascer. Fazer o quê, né? Não vai fazer uma gravidez
virar uma gravidez em risco só para fazer a tipagem sanguínea, tá bom? Então, você faz a tipagem e vê. E daí o que você faz? Você utiliza anticorpos humanos para detectar se está havendo a produção de anticorpos pela mãe. E providências podem ser tomadas, tá? Esse método a gente chama de método Kuntz. Então eu faço a tipagem e utilizo anticorpos para ver se a mãe está sensibilizada ou não. Se a mãe estiver sensibilizada, tá? O que a gente faz? A gente simplesmente pega o sangue RH negativo, que não possui hemácias com fator RH, né? E vai fornecer duas coisas. Vamos falar com a segunda gestação. Ela já está grávida, eu sei que ela é sensibilizada, eu sei que quando essa criança nascer, ela pode, já estou na segunda gestação, ela pode ser atacada, tá? Então, o que eu faço? Gente, só para vocês terem uma curiosidade. Eu posso fazer isso em vida intrauterina. Nós vamos fazer uma transfusão intraútero. Então, eu pego o sangue RH negativo e dou para essa criança ainda intraútero. Nossa, professor, é delicado? Bastante delicado. Tá? Então, como esse sangue RH negativo não possui hemácias, ele não vai ser atacado pelos anticorpos. Mas, professor, o senhor muda o RH do filho? Não. Eu só dou uma transfusão para ele ainda no útero da mãe. Tá? E ele vai receber sangue RH e não vai ter problemas. Os anticorpos não vão atacar. A hemácia, gente, nós já vimos isso lá em biologia celular, né? Ela, segundo a classificação do Biso Zero, ela dura 3 meses, 120 dias, né? 3, 4 meses, tá? A criança nasce, depois aquele RH negativo da transfusão vai ser destruído, ela passa a fabricar o seu próprio RH sem problema nenhum, tá? Não há problema nenhum. Então eu posso fazer essa transfusão. Ou, após o nascimento da criança, eu posso tomar uma medida profilática com a mãe. Então, agora eu estou vendo através da primeira gestação, tá? Até agora, essa transfusão é o garoto ou a menina que ia sofrer a eritroblastose. Agora eu vejo que a mãe teve a sua primeira gestação e foi sensibilizada. Então, o que a gente faz? Então, após o nascimento da criança, eu posso pegar e injetar na mãe RH negativo. Tá? O soro contendo o anti-RH. Então, essa mãe é RH negativo, ela fabricou a sua senilidade e eu pego um soro e injeto nela. A aplicação logo após o parto destrói as hemácias fetais, tá? Então, se lembra? Troca-se só um pouco. Ela vai começar a sensibilizar, então eu já injeto nela um soro anti-RH, porque ele já vai destruir as hemácias do feto que ela está fazendo. Então eu já dou uma espécie, vamos chamar assim, entre aspas, de vacina para ela. Então ele já destrói as hemácias positivas dessa criança e ela não se sensibiliza, porque eu já dei o anti-RH. Tá? Essa injeção que a gente dá nessa mãe, ela deverá ser dada cada vez que ela engravidar e vir a ter um filho RH positivo. Tá? Hoje em dia a gente sabe, por exemplo, que tem médicos que nem esperam, já dão, pronto, acabou, né? Produz ali e depois destrói esse anticorpo sem problema nenhum. Tá? Então eu posso dar a injeção na mãe ou fazer uma transfusão intraútera. Já vi também casos que ele fazem a transfusão no bebê depois que ele nasce. É grave, tá? Também é delicado, mas o pessoal faz isso daí. Que sintomas eu posso observar na eritroblastose? Anemia, devido à destruição das hemácias pelos anticorpos. A icterícia, né? Então, a destruição da hemácia, ela aumenta, a destruição da hemácia, ela levará à produção de bilirrubina, né? Diretamente. E daí o fígado não consegue converter e deixa a pessoa mais amarelada, tá? E se continuar persistindo, uma doença chamada, olha o nome, Kerniterus,
tá? Kernteros. Isso não é nome, gente, né? Kernteros, que corresponde ao depósito da bilirrubina no núcleo da base cerebral. Olha que grave, tá? Então, essa doença, ela deposita a bilirrubina no núcleo da base cerebral, o que pode provocar um retardo mental no recém-nascido. Então, não é uma doença simples, é uma doença de ser bastante cuidada. Por isso, a importância de um pré-natal, tá certo? E em alguns casos, até graves, destrói tanto sangue dessa criança que leva à morte. Tá certo, gente? Então, como eu disse para vocês, a teoria ficou bastante pequenininha, bem fácil, é só um assunto. Vamos praticar. Então, se você quiser me acompanhar, eu estou lá na sua Biologia E, aula 10, página 11. Vou fazer o exercício 10.3, tá? Em Minas Gerais, olha só que coisa linda. Diz assim esse exercício. Após uma primeira gravidez bem-sucedida, tá? Ou seja, tudo correu bem, criança está ótima, uma mãe abortou 3 vezes. Então, as 3 gestações posteriores levaram ao aborto. Seu caso foi diagnosticado em consulta médica como eritroblastose fetal. Então, nós já temos um diagnóstico. Essa mãe tem eritroblastose fetal. Em relação à patologia observada nessa família, assinale a alternativa correta. Eu quero a certa. Então, vamos lá. A mãe é RH positivo? Claro que não. Lembrem-se, a eritroblastose fetal, por isso fiz questão de fazer esse exercício, ela tem apenas uma condição. A mãe deve ser RH negativo. E a criança que vai sensibilizá-la, a primeira gestação, é RH positivo. Então, está falsa a letra A. Os abortados certamente eram RH negativos. Certo ou errado, gente? Claro que não, né? Os abortados não eram RH negativo, porque se a mãe, né, eritroblastose fetal, acabamos de falar sobre isso. A mãe é RH negativo, a criança é RH positivo, a criança acaba sensibilizando a mãe, né, por troca placentária de plasma, ela produz um sangue anti-RH. Se ela produz um sangue anti-RH, ela tem que danificar alguém que tem o RH. Então, se alguém tem o RH, ele é RH positivo, não negativo. Letra B também está falsa. Este casal jamais poderá ter outros filhos. Por favor, né, gente? Não é praga, não é maldição isso daí. Você diagnostica, você consegue tratar. Falamos agora, bem pouco tempo atrás, você dá uma injeçãozinha na mãe e destrói os anticorpos dela, né? A criança é RH negativo? Gente, é igual a letra B, né? Os abortados certamente é negativo, a criança é RH negativo? Não, né? A criança é RH positivo. O pai é RH positivo? Ah, professor, o senhor não falou nada. Ora, gente, se o fator RH é uma herança de dominância, e nós falamos ali que ser RH positivo ou é Rzão, é Rzão, ou é Rzão, é Rzinho, né? Se a criança é RH positivo, ela herdou um Rzão de alguém, porque a mãe é negativa. A mãe é homozigoto recessivo, né? Ou seja, a mãe é Rzinho, é Rzinho. Então, da onde que veio esse Rzão? Do pai. E se o pai tem um Rzão, com certeza o pai é RH positivo. Então, resposta correta, letra E. Questãozinha sensacional, né, gente? Vamos ver mais uma? Vamos para mais um exercício? Vou fazer agora o 10.6. Ainda estou na página 11, um belíssimo exercício, esse 10.6 aqui. Leia ali comigo, ó. Um homem portador de aglutinina anti-A e anti-B, ERH negativo, casou-se com uma mulher que não porta aglutinogênio nas hemácias e RH positivo. Sabe-se que a mãe dessa mulher não é portadora do fator RH. Qual a probabilidade desse casal ter uma menina sem aglutinogênio nas hemácias e ser portadora do fator RH?
Parece difícil, né, gente? Mas se você resolver por partes, você vai ver que ele é muito fácil. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, uma legenda para saber qual é o tipo sanguíneo do pai e da mãe. Então, volta lá comigo e faz, ó. Um homem portador de aglutinina anti-A e anti-B. Gente, se ele possui essa aglutinina, quer dizer que ele tem anticorpos anti-A e anti-B. Se ele possui anticorpos anti-A e anti-B, é porque ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B dentro dele. Para ele, são corpos estranhos. Então, se ele não tem nem a proteína A, nem a proteína B, ele só pode ser sangue tipo O, tá? E RH negativo. Então, coloquei ali, ó, pai, O, RH negativo. Fácil, né? Casou-se com uma mulher que não porta aglutinogênio nas hemácias. Se ela não tem aglutinogênio nas hemácias, aglutinogênio são as proteínas A e B. Se ela não tem essas proteínas, ela é sangue O, tá? Nas hemácias. E é RH positivo. Então, olha lá o que eu coloquei. Mãe RH, O, RH positivo. Fácil, fácil. Sabe-se que a mãe dessa mulher não é portadora do fator RH, tá? Qual a probabilidade desse casal ter uma menina sem aglutinogênio nas hemácias e ser portadora do fator RH? Gente, então aqui eu vou ter que fazer o cruzamento para os dois sistemas. Então, veja lá. A primeira coisa que eu fiz foi para o sistema BO. Então, tá ali a geração parietal. Se o pai é O e a mãe é O, só tem um gene para eles. Izinho, izinho. Esse é o genótipo. Izinho, izinho para o pai, izinho, izinho para a mãe. Tá? Lembre-se que isso você tem que saber de cor. Aula passada. Tá? Gametas que eles produzem, izinho pai, izinho a mãe. Juntam os dois em F1, izinho, izinho. Então, pronto. Eles querem saber a probabilidade desse casal ter uma menina sem aglutinogênio. Se ela não tem aglutinogênio, ela não tem proteína. Então, ela pode ser sangue O. Só pode ser sangue O. 100% de chance para ela ser sangue O. Né? Porque pai e mãe sendo O, só pode ter filho O. Se fosse uma outra pergunta, essa menina não era filha deles. Feito este cruzamento, agora nós podemos passar para o fator RH. Veja, o pai é RH negativo, então só tem um jeito. O seu genótipo é Rzinho, Rzinho, sem tirar nem pôr, tá? Mas a mãe é RH positivo. A mãe nós temos uma complicação, porque se você notar bem, o genótipo para o RH positivo pode ser homozigoto dominante, Rzão, Rzão, homozigoto ou heterozigoto, Rzão, Rzinho. Como é que nós vamos sair desse impasse? Na informação que eles nos passam ali no problema. Sabe-se que a mãe dessa mulher não é portadora do fator RH. Então, se a mãe dessa mulher não é portadora do fator RH, é porque a mãe dessa mulher é RH negativo. Portanto, ela só pode ter um genótipo Rzinho, Rzinho. O que ela passou para a filha dela? Rzinho. Então, essa mãe é heterozigota, Rzão, Rzinho. Fazendo o cruzamento ali, eu vou ter o pai só pode produzir gametas Rzinho, já a mãe produz gametas tanto Rzão como Rzinho. Fazendo a distributiva que vocês já estão cansados e carecas tão quanto o Hamilton de fazer, vai ficar em F1 Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. O que eu quero? Ora, eu quero uma menina sem aglutinogênio nas hemácias e ser portadora do fator RH, ou seja, se ela é portadora do fator, ela é positiva. Para ser positiva, é Rzão, Rzinho. Então, a chance dela vir a ser portadora, 50%. Como é que eu vou fazer a resposta? Olha, minhas alternativas estão todas em fração. Eu não vou trabalhar com porcentagem, vou trabalhar com fração. Qual é a porcentagem dela ser sangue tipo O? 100%. Então, 1 é o total. Qual é a porcentagem dela de ser dela ser positivo? 50%. Então, 1 meio. Né? Eu quero tudo na mesma menina? Quero, então eu multiplico. Professor, mas eu estou dando uma olhada ali, tem mais um meio, de onde surgiu isso? Ora, gente, não esqueça da pergunta. Ele falou assim, ó, qual a probabilidade desse casal ter uma menina? Ele exigiu o sexo dessa criança. Então, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar mais uma vez por meio, porque é o sexo da criança. Não esqueça disso. Então, por que eu estou multiplicando?
Estou multiplicando porque eu quero tudo no mesmo ser. Quando eu quero tudo junto, é e isso, e aquilo e mais outro, eu multiplico. Se a pergunta fosse ou a menina ser ó ou ser positivo, aí eu somaria, tá certo? Mas como eles querem tudo junto, é 1 vezes 1/2 vezes 1/2, que vai me dar 1/4, tá certo? Multiplicação 1/4. Resposta letra B. Letra B de bucéfalo. Olha que coisa mais linda. Não é um exercício difícil, mas você tem que fazer separado para chegar na resposta. Então, gente, não precisa ficar com medo desse tipo de exercício. Eu sei que muita gente está dizendo, se caísse isso na prova eu já pulava. Não pula porcaria nenhuma, tá? Não é um exercício tão cheio de quais. É fácil de fazer. É só você ler devagar, fazendo a legenda e fazendo um por um. Sempre assim, gente. Faz separado uma característica a outra e depois você junta na resposta sem problema, tá certo? O que que você vai fazer se você achou esse exercício difícil? Logo após a minha aula, você vai refazer esse exercício sem olhar a resolução aqui no videozinho. Porque se você fizer mecanicamente sem ver, você grava, mas não tenha dúvida nenhuma, tá? É que nem fazer receita de bolo de pão. Você faz a primeira componente da receita, de tanto fazer, daqui a pouco você faz já de cabeça. É isso que eu quero de vocês, tá certo? Próximo exercício, gente. Vou fazer o 10.9, um ótimo exercício também. Estou na página 12, me acompanha lá. Olha que legal esse. Diz assim: Joana sofreu um acidente de trânsito e necessita de transfusão sanguínea. Contudo, o hospital não possui seu tipo sanguíneo, que é AB negativo. Receptor não universal, né? É o falso receptor universal. Ou sangue em estoque do tipo O. Não tem, tá? Sabe-se lá em que hospital que ela foi. Uma alternativa possível seria receber sangue de pessoas com o mesmo genótipo. Gente, esse exercício é muito fácil. Faz primeiro para a tipagem sanguínea do sistema BO e depois faz para o fator RH. É facinho. Então, se ela é AB, ela pode receber de qualquer um. Então, veja lá, na letra A, ela pode receber guisão Azinho. Ora, guisão Azinho são pessoas do sangue tipo A. Lembre-se do genótipo, né? Quem é sangue tipo A pode ter heterozigoto, guisão Azinho, ou homozigoto dominante, guisão A, guisão A. Pessoa tipo B, mesma coisa. Ou é homozigoto dominante, isão B, isão B. Ou heterozigoto, isão B, izinho. A pessoa tipo AB, isão A, isão B. E a pessoa tipo O, izinho, izinho. Ela pode receber uma pessoa B, isão B, izinho? Pode, ela é AB, não tem problema. Ela pode receber de uma pessoa C, isão A, isão B? Nossa, fantástico, melhor ainda, ela é AB. Ela pode receber de uma pessoa D, isão A, izinho? Pode. Ela pode receber de uma pessoa E, isão A, isão B? Pode. Então você veja que o sistema BO não ajudou em nada, não eliminou nenhuma alternativa. É aquela coisa que deixa a gente contente na hora do vestibular, né? Você diz, vou eliminar uma, não eliminou nenhuma, pronto, acabou. O que nos vai dizer? O fator RH. Então, ele é RH negativo, né? O sangue é RH negativo. Isso quer dizer que ela não pode, hipótese alguma, receber sangue de alguém positivo. Então, olha a letra A. Rzão Rzinho. Não falei para vocês que o fator RH é dominante? Se ele é Rzão Rzinho na letra A, só pode ser RH positivo. Não dá certo. Na letra B, Rzinho. O Rzinho é legal. Rzinho é recessivo. Quem é recessivo, homozigoto recessivo, é sangue RH negativo. Lindo. A letra C, homozigoto dominante, Rzão? Positivo, não dá. Letra D, a mesma coisa. Letra E, heterozigoto, RH positivo. Então a resposta, só uma. Rzinho, RH negativo. Resposta letra B. Ela receberá sangue de alguém do tipo B negativo. Tá certo? Muito fácil esse exercício, mas lembre-se, como eu falo para vocês, faz separado. Primeiro um, depois o outro. Certo? Vamos para mais um.
Vamos para mais um exercício? Esse é da FUVEST São Paulo, né? Um dos vestibulares mais bem elaborados que nós temos. Pessoal bastante concorrido. Então, 10.11 diz assim, ó. Lúcia e João são do tipo sanguíneo RH positivo. E seus irmãos, Pedro e Marina, são do tipo RH negativo. Quais dos 4 irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Gente, quer pergunta mais direta do que essa? Que maravilha de pergunta, que coisa sensacional. É só você ter na cabeça a condição. Qual a condição para que ocorra eritroblastose fetal? Mãe RH negativo, primeiro filho vir a ser RH positivo. Se o filho nasce RH positivo, é porque o pai é RH positivo. Então a pergunta é quais dos 4 irmãos podem vir a ter filhos com eritroblastose fetal? Ora, é só você achar qual é a mulher RH negativo e qual é o homem RH positivo. Quem tem sangue RH positivo? Lúcia e João. Então Lúcia pode ter eritroblastose? Não. João pode? Pode, ele pode vir a ter filhos com eritroblastose fetal. E os seus irmãos, Pedro e Marina, são RH negativo. Pedro pode vir a ter um filho sendo RH negativo? Não. Mas a Marina sendo RH negativo, a Marina pode, né? Então ficamos com quem? Com João e Marina. Fácil esse, né, gente? É só ter na cabeça, você não tem como errar. Tá lá, João e Marina, resposta letra E. E melzinho na chupeta isso, não é? Certo, gente? Ficamos por aqui. Como eu disse para vocês, uma aula tranquila, Sistema RH. Faça os exercícios da apostila. Tem mais ali uma bateria para vocês fazerem. Mesmo aviso, acho que eu vou dar até o término da quarentena e até quando a gente se ver pessoalmente. Não deixe para a última hora, não deixe acumular. Faça os exercícios e qualquer coisa nos procure. Tá? Tô lá no grupo de vocês do WhatsApp. Tô também no privado, é só clicar lá no nomezinho, fazer a pergunta. Algumas pessoas fazem, outras sabe Deus o que acontece, né? Mas não deixa de estudar, gente. Ponha isso na sua cabeça. Quer alguma coisa? Lute por ela, brigue por ela e brigue feio por ela, tá certo? Gente, até uma próxima aula, que será semana que vem. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana, tudo de bom e um beijo no coração de vocês. Tchau, gente!